A palavra presbítero é uma palavra grega, e a tradução dessa palavra é a palavra ancião. E o que é um ancião? Não é ansioso. Ancião e ansioso tem nada a ver. Ancião é alguém mais velho. Não necessariamente em termos cronológicos, não necessariamente em termos de idade física, mas alguém mais velho no sentido de maior experiência e maior experimentação. Não basta ser experiente, tem que ser experimentado. Tem muita gente que é experiente e entra no ministério e se quebra e quebra outros. Além de ser experiente, o presbítero ele tem que ser experimentado, ele tem que ser provado, ele tem que passar por pressões que produzam fadiga de material, mas ele não vai quebrar, porque também tem um negócio que Deus dá aos seus servos, um negócio chamado resiliência, que é a qualidade primordial que deve haver no homem de Deus, que depois de ter passado por muitos apertos, muitas aflições, voltar ao estado em que ele estava antes da luta, antes da prova. As provas vêm para nos experimentar. As provas vêm, amados, não para nos reprovar, as provas vêm para nos aprovar. Amém? Não é assim na escola? Professor de matemática chega no dia de manhã lá, você chegou, ele fala, hoje vai ter prova. Aí você fala, isso não é prova, isso é tribulação. Aí você falou, hoje vai ter tribulação de matemática. Mas por que ele dá aquela prova? Para você saber que você sabe, para você saber que você aprendeu. A prova não tem a ver com Deus, a prova tem a ver com a gente, para firmar o nosso caráter, firmar a nossa vontade nele, deixar cair por terra tudo aquilo que não é firme na nossa vida. Assim também a prova de matemática, a prova de português, porque faz você deixar conceitos que não são verdadeiros, faz você deixar de ter soluções na matemática que não são verdadeiras, faz você deixar definições na gramática que não são verdadeiras. As provas fazem isso, as provas determinam isso na nossa vida, firmar os nossos valores. Então, quando surgirem as provas, quando surgirem as tribulações, pode ter certeza que aquele que mandou a prova, aquele que mandou a tribulação, mandou junto no mesmo pacote o escape. Mas o escape não vem antes da prova, o escape só vem depois da prova. Mas Deus tem o seu escape para nós, porque Ele não nos tenta acima da nossa capacidade de resistir. Amém? Então é muito importante que o presbítero ele seja experimentado. Presbítero é a dignidade da pessoa, é um homem experiente, é um homem experimentado. Mas existe uma outra coisa nesse homem também, que são os ministérios. Então você tem um presbítero, é o que ele é a dignidade, é a idade, é a experiência, é a aprovação pela qual ele passou, mas tem uma outra coisa que é o ministério. Então o presbítero ele pode ser um pastor, um presbítero pode ser um evangelista, um presbítero pode ser um mestre, um presbítero pode ser um apóstolo, porque apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre é o que ele faz, e presbítero é o que ele é. Por isso que a palavra diz que nós não podemos ordenar pessoas nascidas de novo, tem que ser provado. Amém? Vocês sabem disso. E houve provas pelas quais vocês passaram, que vocês nem tinham ideia que Deus estava preparando para hoje. Muita coisa aconteceu na vida de vocês, que vocês não perceberam, que Deus estava tirando coisas e colocando coisas, consertando a visão, sincronizando o coração de vocês com o dele, sintonizando a mente de vocês com a mente dele. Hoje, olhando para trás, vocês podem discernir algumas das coisas que aconteceram, que Deus estava trabalhando na vida de vocês. Quais são as atividades de um presbítero?
Eu estou falando isso para a igreja, é muito importante que vocês saibam isso, pelo menos por 2 motivos. O primeiro deles, e eu falo com eles que estão aqui à frente, o primeiro motivo é que eles não podem deixar as principais tarefas de um presbítero para se dedicar a outras tarefas. Existem tarefas específicas para eles, e a igreja precisa entender que eles não podem se afastar dessas tarefas por algum pedido nosso como ovelha. Porque muitas vezes nós corremos atrás dos presbíteros e exigimos deles coisas, mas eles já têm tarefas dadas por Deus. Um dia os discípulos falaram: Jesus, vamos sair por ali anunciando. Ele falou: não, eu tenho que ir por aqui, porque Deus mandou ir por aqui. Eu tenho dito aos pastores que pastor é mais ou menos como dona de casa. Se ficar acordado 24 horas por dia, tem trabalho. As irmãs sabem disso, não? Fica acordado, vai ter uma roupinha para passar, vai ter uma roupinha para lavar, vai ter um piso para limpar. Pastor é assim também. Se ficar acordado, tem serviço. E tem serviço. Mas qual o principal trabalho de um presbitério? E estou falando isso para a igreja, para que vocês ajudem esses homens a estar nesse lugar. Então chamo vocês como testemunhas, para ajudar esses homens a se localizar diante de Deus. O principal trabalho de um presbítero é estar diante de Deus, na oração e na palavra. Você pode dizer amém? Na oração e na palavra, tomando tempo com Deus, na oração para compreender o coração do Senhor, na palavra para perceber a mente do Senhor. A mente e o coração do Senhor vem quando a gente se dedica à palavra e à oração. Amém? Essa é a primeira tarefa, estudar a palavra, conhecer a mente do Senhor. Uma outra coisa, é nessa ordem de escala, é nessa escala que eu estou comentando, que precisa ser. A próxima coisa é cuidar um do outro. O presbítero tem que cuidar de outro presbítero. Se por acaso, que eu sei que não vai acontecer aqui, mas assim, por acaso, você perceber que um dos presbíteros está meio abatido, o presbítero chegou com o farol baixo, só na lanterna, subindo essa escadaria aí com bengala, sem ter idade para isso. Chame outro presbítero, assim: o que é que está acontecendo com fulano? Vocês estão cuidando dele? Vocês estão pastoreando ele? Porque essa é a principal tarefa de pastoreio desses homens, é cuidar um do outro. É por uma questão, amado, de espírito de corpo? É por uma questão de cooperativismo presbiterial? Não, amados, é porque se esses homens estiverem bem, eles vão ter condições de cuidar bem da congregação. Então eles precisam estar bem, porque se os pastores são feridos, a igreja será dispersa. Então, por favor, presta atenção nos pastores de vocês. Se percebeu que ele está batido, telefona, chama, olha para o João, olha para Alexandre, Nelson, corre atrás deles. Vado, vai ali atrás. O Vado chegou, viu, gente? Está ali, está lá escondido. Você está bem, Vado? Vocês estão bem? Muito bom. Percebeu assim que Jorge não está bem? Vado, o que está acontecendo com Jorge? Corre lá na casa dele, esteja junto. E a outra coisa, que é tarefa dos presbíteros, cuidar do povo de Deus. Mas é nessa ordem, amados, é nessa ordem. Primeiro, estar diante de Deus, na oração e na palavra. Na oração, para compreender o coração do Senhor. Na palavra, para conhecer a mente do Senhor. Amém? Segunda coisa, cuidar um do outro. Terceiro, governar a igreja de Deus. Mas eu preciso esclarecer aqui o que é governo. Governo não é mandar, governo não é trazer leis, governo é suprir as necessidades do rebanho. Isso é governar, não é dar ordens.
é suprir as necessidades do rebanho. O que você espera do governo brasileiro? Novas leis ou educação, segurança, saúde? O que você espera? Isso é governar. Um governo governa bem quando o país tem segurança, quando o país tem educação, quando o país tem saúde. Isso é um bom governo. E o presbitério está aí para isso, cuidar bem, estar diante de Deus, servir ao Senhor com as suas próprias vidas, se dedicar ao Senhor para receber de Deus, para passar aos irmãos. Amados, essa noite é uma noite muito especial. Eu estou muito grato a Deus, porque a minha oração em todos esses anos, e não só a minha oração, mas o meu trabalho, é ajudar, levantar mais presbíteros, mais diáconos, mais presbíteros, mais diáconos. Eu dou graças a Deus, porque eu estou terminando 2019 numa festa como essa. Graças a Deus, graças a Deus. A gente vive para isso, para levantar pessoas, para trabalhar no reino do Senhor. A gente vive para isso. O nosso trabalho é esse. O trabalho desses homens que vocês estão vendo aqui à frente, alguns que estão espalhados aí. O nosso principal trabalho é esse: desafiar os irmãos, para que os irmãos façam a obra de Deus. Então, por favor, eu quero lhe pedir uma coisa: quando os seus pastores, quando esses presbíteros apertar você para você trabalhar, não ache estranho, porque esse é o trabalho dele. O trabalho deles é pôr você para trabalhar. Tá bom? O trabalho deles é pôr você para trabalhar, é equipar você, é preparar você e é enviar você. Amém? Que Deus possa usar esses homens na sua vida. Amém? Me deixa sonhar aqui, acordado. Eu quero ver todos vocês. Pode ser todos, não? Pode ser todos? Fora daqui no ano que vem. Ou seja, eu não quero ver vocês. Agora, quem sabe, nós vamos fazer uma festa muito grande. Aí você vem lá de onde você está trabalhando, a gente faz aquela festa tremenda. Esse salãozinho aqui vai ser minúsculo. Vai ser minúsculo. E nós vamos trabalhar. E nós vamos levar muitas pessoas para a glória. Nós vamos levar muitos filhos para o reino do Senhor. E o trabalho desses homens é desafiar você e preparar você. Então, por favor, não dê descanso a eles. Chega para ele e fala assim: me prepara e me envia. Você promete que vai fazer isso com eles? Não? Por favor, faz isso com eles. Me prepara e me envia, porque essa é a tarefa principal deles com vocês. Então, quando eles te derem trabalho, não lamente, não lamente, não murmure, não ache muita coisa. Faz aquilo que eles estão lhe mandando fazer, porque esse é plano de Deus para a sua vida. Você não faz parte dessa congregação para sentar aqui domingo após domingo, não é isso não. Você não faz parte dessa congregação para ficar ouvindo esses homens que são maravilhosos, mas ficar todo domingo ouvindo. Você está aqui para ser preparado, para ser enviado. Eu vou lhe contar 2 casos só para eu terminar aqui. Um era um homem que eu conheci em Manaus. Isso nos idos de 69, 70. Faz tempo, né? Faz um tempinho. E esse homem naquela época tinha 70, 72 anos, mais ou menos a minha idade. Ele era surdo, não sabia ler, mas toda manhã você encontrava esse homem na Praça do Relógio, em Manaus, pregando o evangelho. Não sabia ler e era surdo. Como é que ele fazia? Chegava na praça, uma pessoa ia passando por ele e falava: você pode me fazer um favor? A pessoa vinha: eu quero que você leia isso aqui em voz alta para todo mundo ver, todo mundo ouvir. Dava a Bíblia para a pessoa ler em voz alta. E qualquer texto, onde caísse, ele pregava. Ele pregava, mas toda manhã estava lá. E havia um afluente do Rio Madeira,
que é um afluente do Rio Amazonas. Para você chegar nesse afluente, você precisaria gastar aí seguramente umas 25, 30 horas de barco. E depois chegava na boca desse rio, você tinha que remar mais um tempo grande para chegar até uma aldeia que eu estava pretendendo ir. Naquele período, eu tinha ao redor de 20 anos, 20 e poucos anos, 20 anos por aí, com toda a força, e orando para ver se Deus queria que eu fosse lá. E esse homem sumiu. Nesse período, esse homem sumiu. Eu encontrei com ele de novo na rua. Falei, onde é que você estava, fulano? Ele falou, eu fui lá pregar naquele lugar lá, e falou o lugar onde ele tinha ido. Enquanto eu orava, ele foi. Ele com 72 anos e eu com 20. Eu encontrei com uma senhora na Espanha, deve estar perto de 80 anos. Eu perguntei, o que você está fazendo aqui? Não, eu pedi para Deus me enviar, e Deus me enviou para cá, estou evangelizando aqui, 80 anos. Como diz Ademir, não ponha os seus limites em Deus. Você pode ser limitado, Deus não. Deus não é limitado. Que nós não temos força, Ele já sabe. Que nós não somos capazes, Ele já sabe. Que nós somos incapazes, Ele já sabe. Mas eu preciso dizer para Ele, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém. Paz do Senhor. Eu estava à tarde lendo uma palavra no livro de Mateus, e eu gostaria de compartilhar aqui rapidinho, né? Não é uma pregação de novo, mas um pensamento aqui, né? Que eu quero compartilhar aqui, que está no capítulo 8, antes do capítulo 9 que o Jamê pregou, né? Essa palavra que Jesus dá basicamente a um candidato, a uma pessoa a um voluntário, né? E alguém que já era discípulo, fala-nos também de algo que é importante na formação de obreiros, que é uma das responsabilidades do presbitério. Amém? Formar novos obreiros. E algumas coisas a gente precisa aprender e praticar para fazer isso. Amém? Porque nós precisamos ser modelos, exemplos, naquilo que cremos e naquilo que fazemos. Amém? Precisamos ser modelos naquilo que cremos e naquilo que fazemos. Então, alguém se aproximou de Jesus e disse para Jesus, que aproximando-se do mestre, né, ele disse assim, seguir-te-ei para onde quer que fores. Esse é o discípulo, era um escriba que fez essa abordagem a Jesus. E Jesus respondeu assim, as raposas têm seus convis, as aves do céu têm seus ninhos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E Deus estava me falando nessa tarde, muito particularmente, nós precisamos renunciar, abandonar nossas zonas de conforto. Amém? Nós precisamos abrir mão de muitas coisas que são legítimas até, mas precisamos abrir mão de situações que são até permitidas, mas que são zonas de conforto, e nós precisamos abrir mão disso. A outro diz assim,
disse a Jesus: permite-me primeiro sepultar meu pai. Jesus falou assim: segue-me, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, em outro texto do Evangelho, tu, porém, prega o Evangelho. Amém? Então, a pregação do Evangelho, o ensino do Evangelho, ele tem uma prioridade acima de todas as nossas relações. Amém? E a gente sabe que isso é muito sutil. Se a gente não perceber isso, você vai negociar princípios, valores e tempo. E tempo. Abrir mão de relacionamentos que são importantes para nós. Porque o reino de Deus, ele vem em primeiro lugar. E se a gente quer formar novos obreiros, isso tem que ser uma característica do nosso ser. Amém? Da nossa vida. E outra coisa muito importante, a terceira coisa aqui, para concluir aqui, é que Jesus, ele entrou no barco, seus discípulos o seguiram e enfrentaram uma tempestade. Enfrentaram uma tempestade. E eles ficaram apavorados. E acordaram Jesus, porque Jesus estava dormindo. E Jesus falou: homens, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Nós, cada um de nós, precisamos fortalecer a nossa fé para enfrentar as tempestades da vida e as tribulações do ministério, porque elas virão. Elas virão. Certamente virão. Muitos desistem do ministério porque não suportam as lutas e as dificuldades do ministério. É preciso fé para enfrentar as dificuldades, as lutas e os problemas e as situações adversas que certamente virão. E nós vamos precisar nessa hora muita fé. Amém? Muita fé. Então eu queria deixar essas três coisas assim. E se nós quisermos aprender bem mesmo sobre essa questão de discipulado, o reino de Deus, os evangelhos são muito claros nisso. Os evangelhos, eles são muito esclarecedores sobre essa questão do reino de Deus e de fazer discípulos. Amém? Então, não deixe assim para o seu ministério apenas aquela tarefa de ser alguém que não se envolve mais com as pessoas que não estão no horizonte do seu ministério, que são as pessoas que estão lá fora no mundo. E ocorre com a gente. A gente, às vezes, uma das coisas que eu senti quando eu deixei a prefeitura onde trabalhava e fiquei em tempo integral, é que eu passei a ter só contato com crentes e perdi aquela relação que eu tinha com as pessoas de fora das relações como pastor. E a gente nós precisamos sair dessa situação. Nós precisamos tocar a vida das pessoas. Amém? Amém. Então, amém.
Depois nós vamos ficar em pé e estender as mãos também. Amém? Sejam prontos para profetizarem, para ter uma palavra de Deus nesse momento.